A Apple ganhou uma Petrobras em 2012. O sucesso do novo iPad e os recentes anúncios sobre dividendos para os acionistas da Apple são alguns dos fatores que impulsionam o papel neste ano e, em consequência, o valor de mercado da companhia. Uma pesquisa divulgada pela consultoria Economática aponta que a empresa já ganhou uma Petrobras em valor de mercado só em 2012. No final de 2011, a Apple valia 376,4 bilhões de dólares e passou para 560,4 bilhões de dólares até o pregão aí da última segunda-feira. Uma diferença de 184 bilhões de dólares. Na mesma data, o valor de mercado da Petrobras era de 179,8 bilhões de dólares, segundo a empresa Economática. O estudo da consultoria também apontou que em 2012 o valor de mercado da Apple é superior ao valor de mercado de todas as empresas mexicanas de capital aberto juntas, que em 19 de março passado somavam aí 457 bilhões de dólares. A pesquisa foi feita com base nos dados de um dia em que a Apple fez anúncios importantes para os seus acionistas. A empresa aprovou o pagamento de dividendos trimestrais em julho no valor de 2,65 dólares por ação. A última distribuição do tipo foi feita pela empresa em 1995. A Apple também anunciou na segunda-feira um programa de recompra de ações que pode girar até 10 bilhões de dólares. As notícias animaram os investidores e os papéis da companhia terminaram o pregão de ontem aí com uma alta de 2,7 bilhões de dólares. Para vocês terem uma ideia do tamanho da Apple, eu vou mostrar agora numa figura as 5 maiores empresas americanas de capital aberto, com base no pregão de 19 de março, segundo a revista Economática. Vamos ver a figura. Vejam vocês que nós temos aqui a Apple com um valor de mercado de 560,4 bilhões de dólares. Na sequência, a segunda maior empresa em termos de valor de mercado é a ExxonMobil, 410 bilhões de dólares. Depois nós temos a Microsoft com 270 bilhões, a IBM com 238,4 bilhões e para fechar aqui, entre as 5, a Chevron, essa que agora há pouco novamente aí produziu um vazamento de petróleo nas águas brasileiras. O valor dela de mercado é de 218,9 bilhões de dólares. Executivos brasileiros ganham mais do que os de Nova York. É verdade, olha aí. Um gerente sênior custa mais? Custa, de acordo com a Association of Executive Search Consultants, AESC, no Brasil eles recebem os maiores salários. 2 recentes estudos, um pela AESC e outro pela Caça Talentos Brasileira, da Zen Executive Search, descobriram que executivos-chefes e diretores de empresas ganham mais em São Paulo, a capital comercial do Brasil, do que em Nova York, Londres, Singapura ou até Hong Kong. As pesquisas compararam os salários base mais os bônus do Brasil, que também são muito generosos, e a comparação subestimou, inclusive, o custo de contratação no Brasil. Os impostos na folha de pagamento estão entre os mais altos do mundo. Parte da explicação para os altíssimos salários aqui no Brasil é a crescente demanda de pessoal em todos os níveis. Brasil, China e Índia estão vendo um forte crescimento do emprego, mas de acordo com a agência de empregos Manpower, o descompasso entre a oferta e a demanda é gritante no Brasil, onde 64% dos empregadores relatam ter dificuldades para preencher as vagas, contra 40% na China e 16% na Índia. Gestores com formação técnica são especialmente escassos no Brasil. Grandes descobertas petrolíferas, planos de infraestrutura se traduzem no aumento da demanda, mas o Brasil só forma aí em torno de 35 mil engenheiros por ano,
contra 250 mil engenheiros formados na Índia e 400 mil engenheiros formados por ano na China. A força do real aumenta artificialmente a posição do Brasil nas comparações internacionais. Mas mesmo em reais, a remuneração dos executivos está crescendo a 2 dígitos por ano. Os gerentes sêniores na China e na Índia estão colhendo ganhos semelhantes, mas a partir de uma base muito menor. As multinacionais que costumavam executar suas operações latino-americanas de Miami, do México ou mesmo aqui de Buenos Aires, na sua maioria, mudaram-se para São Paulo. A China e a Índia ainda são muitas vezes supervisionadas a partir de Singapura ou até Hong Kong, apesar de Xangai estar se tornando bastante popular nesse aspecto. Uma onda de aquisições por empresas estrangeiras e incursões ao exterior por empresas brasileiras também tem aumentado a demanda por gestores com experiência internacional. A solução é alimentar o seu próprio talento. Empregados brasileiros tendem a ser mais leais, o que significa que empresas estabelecidas com generosos planos de desenvolvimento de carreiras são menos atingidas pela seca de talentos. Mas essa lealdade também tende a inflar a taxa de mercado. Se você quiser tentar um brasileiro a mudar de emprego, você tem que oferecer a ele muito mais dinheiro. Na China, eles mudam por apenas um pouco mais. Os maiores beneficiários da guerra por talentos no Brasil são provavelmente os seus executivos expatriados. Confira agora nesta figura alguns indicadores para ver aqui no Brasil, em relação aos outros países, qual é a proporção do salário médio do presidente e dos trabalhadores das diferentes empresas. Vamos lá. Vejam vocês que quando a gente compara o salário médio do presidente em relação ao salário médio dos trabalhadores, o número de vezes desse salário é bastante acentuado no Brasil. Nos Estados Unidos, um presidente ganha em média 325 vezes o que ganha o trabalhador médio da empresa. No Brasil, esse número é 195 vezes. É o segundo país, né, em termos de número de vezes que o presidente ganha em relação aos trabalhadores. Depois você tem na Venezuela, o salário do presidente é 50 vezes do pessoal da fábrica. No México, 47 vezes, na Inglaterra, 22 vezes, na Alemanha, 12 vezes e no Japão, 11 vezes. Vejam então que não é à toa que nos Estados Unidos o pessoal anda protestando bastante com Wall Street, porque a relação dos salários é extremamente alavancada. 325 vezes é em média que o presidente ganha em relação ao salário do trabalhador. Por que pequenas empresas não são tão maravilhosas quanto se imagina? As pessoas têm dificuldade em gostar de empresas que ultrapassam um determinado porte. Bancos que eram grandes demais para falir deram ignição a uma crise econômica global e torraram grandes estoques de dinheiro do contribuinte. Grandes varejistas como Walmart pressionam fornecedores e destroem concorrentes de pequeno porte. Não surpreende, portanto, que políticos teçam elogios a simpáticos pequenos negócios e não às grandes empresas ao louvar os homens de negócio. É arguta a política de defender os peixes pequenos, mas o fetiche popular da pequena empresa está em desacordo com a realidade econômica. Grandes empresas são, em geral, mais produtivas, pagam salários mais altos e mais impostos do que suas irmãs de pequeno porte. Países como a Grécia, como Portugal, como a Itália, abrigam muitas pequenas empresas que, graças a um conjunto de regulamentos obscuros, lamentavelmente não tiveram sucesso em crescer. Firmas com pelo menos 250 trabalhadores são responsáveis por menos da metade dos empregos do setor manufatureiro nesses países, enquanto na Alemanha, por exemplo, a economia mais robusta da zona do euro, esta proporção é de pelo menos o dobro. Apesar de toda a retórica em torno da pequena empresa, são economias com muitas grandes empresas que têm tido a habilidade de sustentar padrões de vida mais altos. Grandes empresas podem se beneficiar de economias de escala. Uma fábrica grande faz uso de muito menos dinheiro e trabalho para fazer um carro ou um tubo de aço em relação a uma pequena linha de montagem. Grandes supermercados como o malvado Walmart, entre aspas,
oferece uma ampla gama de bens de alta qualidade a preços mais baixos do que qualquer vendinha local. O tamanho enseja a especialização, que por sua vez promove a inovação. Um engenheiro da Google ou da Toyota pode focar toda a sua energia num problema específico e não será pedido a ele que conserte o laptop do seu chefe. Para finalizar, eu sei que esse discurso contraria muito o que se divulga por aí, mas a minha intenção aqui hoje é realmente provocar alguma reflexão a respeito dessa pretensa verdade. Termina aqui o nosso programa Gestão de Negócios. Para dúvidas, para sugestões, escreva para a gente no tv@unipar.br. Obrigado pela sua audiência e até a próxima edição.